O Senhor tornou-se meu protetor e me conduziu para um lugar espaçoso. Ele me salvou porque me ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que o Senhor nos concede a graça de mais um dia. Seu amor fiel nos dá a graça de um novo recomeço, que nós então possamos buscar nesse dia a inspiração para que a gente corresponda sempre mais ao seu querer, à sua vontade para nós. Hoje é terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Hoje, enquanto todos em nosso país celebram o Carnaval, que a gente possa não esquecer dessa nossa vinculação mais essencial, mais importante com o Senhor. Que nada possa nos desviar dessa nossa meta, desse nosso bem maior que é Jesus. Vamos então rezar a oração da coleta que a liturgia nos propõe. Fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o texto bíblico que a liturgia hoje nos propõe é uma continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós nos deparávamos com aquela cena do homem rico que foi perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, então, lhe coloca a condição fundamental. Vai, deixa tudo que tem e depois vem e segue-me. Mas o rico, sabendo então que era muito rico, não foi capaz de dar esse passo qualitativo que Jesus estava lhe pedindo. Então, o texto de hoje continua esse diálogo de Jesus com seus discípulos. Eles veem o rico desejoso de dar um passo a mais na vida, de repente perder a sua motivação porque era muito rico. Então, os discípulos, diante disso, perguntam a Jesus, mas quem pode se salvar? E aí Jesus vai dizer que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro vai dizer, nós deixamos tudo por causa de ti e te seguimos. E aí Jesus responde a Pedro, dizendo que todos aqueles que relativizarem as coisas neste mundo em prol do bem maior, que é Ele, que é a sua palavra, receberá 100 vezes mais. Né? Então, o que Jesus está querendo dizer para Pedro, para os seus discípulos daquele tempo e para nós hoje, é que nada nesse mundo pode ocupar o absoluto, que é Ele, que é Deus mesmo. Nada pode ser mais importante, nem mesmo a nossa família, nem mesmo aquelas pessoas com as quais nós dividimos a vida. Sem dúvida, elas são importantes, mas é preciso estabelecer uma hierarquia. E no primeiro lugar deve estar Deus, deve estar a sua palavra. Então Jesus diz que todas as vezes que nós relativizamos isso em prol desse bem maior,
todas as vezes que nós deixamos algo em prol desse tesouro precioso que é Ele mesmo e a Sua palavra, nós receberemos já aqui e agora 100 vezes mais. Ainda que com perseguições, ainda que em meio às contrariedades, às adversidades da vida. Mas a graça de Deus não nos faltará. O apoio dele não deixará de ser experimentado por cada um de nós. Então, quem tudo abandonou, encontra muitas vezes a alegria de receber já nesta terra. Então, é aqui e agora que nós, discípulos de Jesus, já recebemos, né, a herança, já recebemos a graça, já recebemos o amor de Deus por aquilo que a gente foi capaz de abandonar. Não é que a renúncia seja um valor em si mesmo, não é que Jesus incentiva a renúncia por renunciar. Nós fazemos a renúncia de algo em prol de outra coisa muito mais valorosa, mais preciosa, capaz de dar sentido, qualidade para a nossa vida, né? Então esse é o sentido da renúncia, né? Santo Afonso vai dizer, é preciso deixar tudo para ganhar tudo, né? Então é preciso deixar o relativo para ganhar o absoluto, né? Só assim nós estaremos já na posse dessa herança que um dia nós esperamos receber plenamente, que é a vida eterna. Então, meus irmãos, que hoje você possa pensar, né? O que é mais importante na minha vida? Como eu tenho organizado a hierarquia de valores na minha vida? Que lugar Deus ocupa no meu coração? O que eu sou capaz de deixar, de renunciar por causa de Deus e da Sua palavra, né? Então, que nós sejamos capazes de fazer essas pequenas e grandes renúncias que Deus então vai pedindo de nós ao longo da vida, lembrando sempre que tudo aquilo que a gente renuncia por amor, com amor, nós recebemos 100 vezes mais nesta vida. É promessa do próprio Jesus. Então, que Deus nos conceda a graça de um santo dia, repleto de muita alegria e paz, e que a Mãe de Jesus, nosso perpétuo socorro, nos acompanhe para que nós sejamos sempre mais discípulos e discípulas dele. Amém.